Com apenas 30% da frota de ônibus na cidade, paradas ficam lotadas por causa da greve dos rodoviários. Manaus amanhece sob forte neblina. No Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, voos foram cancelados. Greve dos caminhoneiros causa impactos em Manaus. Na indústria, galpões cheios de mercadoria e fábricas já não conseguem escoar a produção. E nas feiras, produtos são vendidos pelo dobro do preço. E ainda, já são 115 os casos confirmados de sarampo em Manaus. E agora, trabalho de imunização vai ser intensificado em creches e escolas. É agora, no A Crítica na TV. Olá, boa noite para você. A greve dos rodoviários deve continuar por tempo indeterminado. É o que garante o presidente do sindicato da categoria e para dar mais detalhes sobre isso, eu converso agora ao vivo com a Tamires Cler. Oi, Tamires. Então, ao longo de todo o dia, os dois sindicatos, tanto dos trabalhadores quanto patronal, pressionaram a prefeitura. Alguma novidade sobre isso? Boa noite para você. Oi, Nayandra, boa noite a todos. Pois é, o prefeito se reuniu ainda há pouco com o presidente do sindicato dos rodoviários e ao final da reunião ficou garantido que amanhã 70% da frota vai estar disponível para os usuários. Além disso, o prefeito também determinou que houvesse uma negociação entre o sindicato patronal e o sindicato dos rodoviários. Ele estipulou um prazo de 24 horas para que houvesse uma proposta dessa reunião, dessa negociação. Só que mais cedo, ao longo de todo o dia, o sindicato patronal já tinha dito que ia sair das negociações porque eles não têm mais dinheiro em caixa para conceder o pedido do sindicato dos rodoviários, que pede aí 5% pelo menos de reajuste referente aos últimos anos. Mas a prefeitura disse que o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores vão ter que chegar a um acordo eles mesmos. A justiça determinou que, se a greve continuasse, já aumentou inclusive para R$200 mil por hora de descumprimento da lei. Além disso, também já estipulou que o sindicato dos rodoviários já pague R$90 mil, porque antes já tinha dito que não poderia haver essa greve porque não havia tido nenhum tipo de notificação e eles também estavam reivindicando algo que já corre na justiça. Você acompanha essas notícias aí, essas informações no VT que a gente preparou para você. Os rodoviários se concentraram em frente às empresas de ônibus. Cerca de 4 mil trabalhadores cruzaram os braços nesta terça-feira para reivindicar melhorias salariais e o repasse do FGTS. A gente ganha na justiça e não sai. Ninguém entende por que não sai esse dissídio. Então é um direito nosso que nós estamos reivindicando, é um direito do trabalhador. Nós não estamos errados, nós estamos tudo dentro da lei, entendeu? Então é por isso que nós estamos fazendo isso aqui. E peço que a população entenda. Por causa da paralisação, apenas 30% da frota operou na cidade. O resultado disso refletiu nos pontos de ônibus e nos terminais que ficaram lotados. Muita gente se prejudicou nos compromissos. No Terminal 5, na Zona Leste, as linhas 675 e 678 não circularam. Tem que estar 7 horas na empresa e até agora nada. Se chegar é atrasado. E a gente tem até 7h15 para entrar na empresa. Eu estava sabendo que ia ter essa grande greve, né? Mas não sabia que ia parar assim desse jeito para a gente ficar assim, esperando por vontade de decisão. Que a gente chega aqui, a gente não pega, não consegue pegar, né? Que tá essa multidão, essa aglomeração todo santo dia é isso. Queria que desse uma melhorada, né? A opção de muitos usuários foi gastar um pouco mais com os transportes alternativos. Tem ônibus. Tá difícil. E a gente pega a alternativa ainda, tá indo pro centro, tem que pagar dinheiro ainda. No Terminal 4, no Jorge Teixeira, teve passageiros que aguardavam os coletivos desde as 5h30 da manhã. A gente já não tem ônibus, né? Lá para a Avenida do Turismo, que a gente trabalha. E até agora nunca passou nenhum. Já é pouco e aí eles ainda tiram.
O Tribunal Regional do Trabalho havia acatado um pedido do Sinetran para que, se houvesse paralisação nesta terça-feira, o Sindicato dos Rodoviários pagasse uma multa de R$30 mil por hora de paralisação. E como essa ação judicial foi descumprida, o Sinetran entrou com um novo pedido para aumentar o valor dessa multa para R$200 mil. Há um processo que está sendo seguido. No entanto, a forma como eles optaram por atuar está atropelando o processo, está trazendo tumulto a esse processo negocial, o que é lamentável e causa aí prejuízo à população. O sindicato diz que enquanto não houver a assinatura da convenção coletiva e o reajuste salarial atrasado há 2 anos, a greve vai continuar. Um desígnio na Justiça que não foi finalizado há 1 ano e a campanha salarial 2018-19, que até agora não tem proposta. Aliás, tem uma proposta de 1% para pagar em agosto e o sindicato isso não aceita. Esperamos que os empresários, o Sinetran, melhorem essa proposta e que o prefeito entre em cena e nos ajude a intermediar essa negociação, pois está muito complicada e muito difícil. Pois é, realmente muito prejuízo para a população. Só esse ano foram pelo menos 10 greves do Sindicato dos Rodoviários, que a Justiça também já tinha proibido. Então, eles só vão acumulando multa atrás de multa, mas a gente já tinha conversado com eles e eles estão dispostos, sim, a pagar todas essas multas, porque eles querem os direitos, né, que eles dizem que não foi concedido. Então, a gente aguarda o resultado dessa reunião. A Prefeitura disse que, se não houver nenhum acordo entre os dois sindicatos, os dois vão ter que pagar uma multa. A gente, claro, acompanha tudo, né, Nayandra? Com certeza, Tamiris Claire. Muito obrigada pelas suas informações. Ainda nesta edição, a gente volta a conversar. Até já. Alguns voos foram cancelados e outros atrasaram porque Manaus amanheceu sob forte neblina. Praticamente toda a cidade ficou com baixa visibilidade no início da manhã. O manauara acordou com uma surpresa. Dos prédios era difícil ver o horizonte. As ruas em todas as zonas da capital foram tomadas por uma névoa durante cerca de 1 hora. Apesar do risco para os motoristas, não houve registro de acidente de trânsito. Aqui no aeroporto Eduardo Gomes, onde o nevoeiro começou, o problema durou mais tempo. Foram cerca de 8 horas de baixa visibilidade. Para evitar acidentes, 4 voos foram cancelados e outros 3 redirecionados para outras cidades, já que eles não conseguiram pousar aqui. O fenômeno é mais comum no mês de abril por causa da alta umidade no ar. Mas esta meteorologista explica que o nevoeiro foi ainda mais intenso por conta dos últimos dias chuvosos em Manaus. Nós estamos terminando a estação chuvosa, então tem muita umidade disponível no ar, né? Há o resfriamento da superfície, a atmosfera cede calor para a superfície, condensa toda essa umidade, né, ao nível da cabeça, é como se a gente estivesse dentro de uma nuvem. E a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram a Operação Ciranda contra fraudes no transporte escolar fluvial em Manacapuru, no interior do estado. A ação também ocorreu em mais 3 cidades brasileiras. A Operação Ciranda investiga uma série de irregularidades em contratos com empresas de transporte escolar fluvial, como o superfaturamento de serviços, desvio de recursos e fraudes em processos de licitação. Segundo as investigações, de 2014 a 2018, os valores dos contratos ultrapassam um montante de 33,5 milhões de reais. Desse total, pelo menos 20 milhões seriam valores superfaturados. Com base nessas irregularidades, a Justiça de Rondônia concedeu 29 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão, bem como o sequestro de valores e imóveis dos investigados. Em Manacapuru, foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão na casa de um empresário da cidade, no bairro de Aparecida, e também na sede da empresa localizada no bairro de Terra Preta. No local, os agentes federais apreenderam computadores e documentos. A operação também foi deflagrada nas cidades de Porto Velho, em Rondônia, Rio Branco, no Acre, e Recife, Pernambuco. Bem, a nossa produção conseguiu falar com a direção da empresa PP Empreendimentos, alvo dessa operação em Manacapuru, e informou que o empresário Wanderson Cunha esteve na Polícia Federal, prestou esclarecimentos e foi liberado. A empresa também alegou que, apesar dos documentos e computadores terem sido apreendidos, não foi encontrado nada ilícito. Por fim, afirmaram que no momento oportuno tudo vai ser esclarecido. Você acompanha agora o resumo de notícias.
Uma carreta tombou hoje de manhã na Avenida Efigênio Salles, no Aleixo, na zona centro-sul de Manaus, e deixou o trânsito interditado em uma faixa da pista. A cabine do veículo ficou destruída, mas o motorista não teve ferimentos graves. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. O Procon Manaus continua a fiscalizar a prática de preços abusivos por causa da greve dos caminhoneiros e orienta o consumidor a ficar atento a informações falsas de desabastecimento para forçar a alta de preços. Qualquer dúvida, basta ligar para o 0800 092 0111. E mais de 5.500.000 estudantes tiveram as inscrições confirmadas no Enem deste ano. No Amazonas, foram 123.800. As provas ocorrem nos dias 4 e 9 de novembro e quem quiser conferir o nome e outras informações pode consultar o site do Ministério da Educação. E agora a gente fala sobre a greve dos caminhoneiros no país, que entra hoje no 9º dia seguido. No Amazonas, apesar de normalizar alguns serviços, a indústria ainda está tendo dificuldades em escoar a produção. Outro problema também é o atraso na chegada de insumos que vêm do sudeste do país. Por enquanto, na linha de produção, o trabalho não para. Mas nos galpões, as mercadorias se acumulam. É que com a greve dos caminhoneiros, que já passa de uma semana, praticamente todas as fábricas do Polo Industrial de Manaus estão com dificuldade para dar saída aos produtos. Essa situação dos caminhoneiros foge ao controle das indústrias. Então, isso traz uma apreensão maior. Mas nada que traga assim grandes riscos nesse momento por conta do estoque de produtos acabados. Vai ter um atraso para atender os nossos clientes, mas isso deve acontecer em se normalizando. Na sede dessa indústria, que fabrica componentes eletrônicos, o estoque segue parado. O atraso no envio de mercadoria é de 6 dias. Se a greve dos caminhoneiros continuar por todo o país, a tendência é que essa quantidade toda de produtos que não tem saída fique ainda maior. Outra preocupação dos empresários é que a greve comprometa as linhas de produção, já que as matérias-primas chegam principalmente do sudeste do país. Os insumos importados nós não temos tido problema. Então, o trânsito interno na cidade de Manaus não está sendo muito afetado. Sim, o trânsito de Manaus para o restante do país e aquilo que vem do restante do país para Manaus, esse sim está tendo um impacto um pouco maior. Atualmente, o Polo Industrial tem quase 600 empresas que produzem eletroeletrônicos, motocicletas, entre outros produtos. Cerca de 80 mil trabalhadores dependem dos empregos nas fábricas do Distrito Industrial. Todo empresário ele controla todos os seus custos. Veja bem, se ele estava empregando há um tempo atrás e essa venda, essa produção não vai poder ser escoada, vai ficar estocada, por que ele vai manter as pessoas gerando um custo diário? A tendência, infelizmente, caso realmente essa situação não seja saneada, é ocorrer o desligamento dessas pessoas que há pouco tempo foram contratadas. Olha só que prejudicial, não é mesmo? E por conta dos atrasos dos insumos, o vice-presidente da Federação da Indústria do Amazonas, Nelson Azevedo, já fala em antecipar as férias coletivas de 10 dias do fim de julho para o dia 25 deste mês, ou melhor, do mês de junho. Para isso, estão sendo feitas reuniões com empresários do setor. Ainda nessa edição, a gente continua a falar sobre os impactos da greve dos caminhoneiros. Nas feiras da capital, produtos já estão sendo vendidos pelo dobro do preço. Agora são 7h28. A Crítica na TV volta no instante só.